A sabedoria é um dos maiores presentes que Deus pode nos conceder. Em um mundo cheio de decisões difíceis, caminhos incertos e desafios inesperados, ter discernimento para escolher o que é certo pode significar a diferença entre uma vida próspera e uma vida cheia de arrependimentos. Muitas pessoas vivem constantemente preocupadas sobre qual decisão tomar, se estão no caminho certo e se suas escolhas realmente refletem a vontade de Deus. No entanto, a palavra de Deus nos ensina que Ele está disposto a nos conceder sabedoria, desde que a busquemos com humildade e fé. Em Tiago 1:5 está escrito: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e lhe será concedida. Isso significa que Deus não retém sabedoria de nós. Ele deseja nos guiar e nos dar entendimento para que possamos tomar as melhores decisões. Mas a pergunta que muitos fazem é: como saber se uma decisão realmente vem de Deus? Como evitar escolhas erradas que podem nos levar ao sofrimento e à frustração? A resposta está na busca constante por discernimento espiritual. Muitas vezes, nos deixamos levar pelas nossas emoções, pelas pressões externas e pelos desejos momentâneos, sem considerar se aquilo realmente é o melhor para nós. O discernimento é a capacidade de enxergar além da superfície, de entender os propósitos ocultos e de tomar decisões alinhadas com a vontade de Deus. O primeiro passo para obter sabedoria é reconhecer nossa necessidade de Deus. Muitas vezes, queremos resolver tudo sozinhos, confiando apenas em nosso entendimento humano. Mas a Bíblia nos ensina em Provérbios 3:5-6: Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Isso significa que a verdadeira sabedoria não vem da nossa inteligência ou experiência, mas sim de uma dependência total de Deus. Quando buscamos sua orientação, ele nos mostra o caminho certo. Outro fator essencial para tomar decisões sábias é a oração. Quando oramos antes de tomar uma decisão, estamos demonstrando que confiamos em Deus para nos guiar. Jesus nos deu o exemplo perfeito disso. Antes de escolher seus discípulos, ele passou a noite inteira orando. Lucas 6:12-13. Isso nos ensina que as decisões importantes devem ser acompanhadas de oração intensa. Muitas vezes, queremos respostas rápidas e imediatas, mas Deus nos ensina a esperar e a confiar no seu tempo. O silêncio de Deus não significa que Ele não está nos ouvindo, mas sim que Ele está trabalhando nos bastidores, preparando tudo para que a decisão certa seja tomada no momento certo. Além da oração, a leitura da palavra de Deus é fundamental para desenvolver discernimento. A Bíblia é o manual que Deus nos deixou para nos orientar em todas as áreas da vida. Salmos 119:105 nos diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Isso significa que a palavra de Deus nos dá clareza, nos impede de tropeçar e nos mostra a direção correta. Se queremos tomar decisões sábias, precisamos nos encher da palavra, pois ela contém princípios eternos que nos ajudam a discernir entre o certo e o errado. Outro aspecto importante do discernimento é aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Em João 16:13, Jesus disse: Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Isso significa que o Espírito Santo é nosso conselheiro divino, aquele que nos alerta quando estamos prestes a tomar uma decisão errada e que nos dá paz quando estamos no caminho certo. Se sentimos inquietação em relação a uma escolha, pode ser um sinal de que Deus está nos avisando para esperar ou reconsiderar. O problema é que, muitas vezes, não estamos sensíveis à voz de Deus porque nossa mente está cheia de preocupações, distrações e influências externas. Para desenvolver discernimento, precisamos criar um ambiente onde possamos ouvir claramente a Deus. Isso significa tirar um tempo para meditar, orar e buscar sua presença de forma intencional. Outro erro comum que cometemos ao tomar decisões é buscar conselhos nas pessoas erradas. Embora seja importante ouvir conselhos, devemos ter cuidado com quem nos influencia.
Provérbios 13:20 nos ensina: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Isso significa que devemos nos cercar de pessoas que têm uma vida alinhada com Deus e que podem nos aconselhar com base na palavra. Muitas vezes, buscamos conselhos de pessoas que não têm discernimento espiritual e acabamos tomando decisões baseadas em opiniões humanas e não na vontade de Deus. É por isso que é tão importante ter mentores espirituais, pessoas que possam nos ajudar a enxergar as situações sob a perspectiva de Deus. Também devemos ter cuidado para não tomar decisões baseadas apenas em circunstâncias momentâneas. Nem tudo o que parece uma boa oportunidade é realmente a vontade de Deus. O inimigo também pode apresentar caminhos que parecem atraentes, mas que, no final, nos afastam do propósito divino. Em 2 Coríntios 11:14, lemos: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Isso significa que devemos analisar cuidadosamente cada decisão, pedindo a Deus discernimento para não sermos enganados por oportunidades que parecem boas, mas que na verdade nos desviam do melhor que Deus tem para nós. Além disso, é importante lembrar que nem sempre a decisão mais fácil é a certa. Muitas vezes, Deus nos chama para caminhos desafiadores, que exigem fé, coragem e renúncia. Se todas as decisões que tomamos sempre nos levam pelo caminho mais confortável, pode ser um sinal de que estamos evitando desafios que Deus quer que enfrentemos. O apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo 4:7: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Isso nos mostra que a vida cristã não é um caminho de facilidades, mas sim uma jornada de perseverança e confiança em Deus. Se você está enfrentando uma decisão difícil, peça a Deus sabedoria. Ele não deixará você sem resposta. Senhor, colocamos diante de Ti cada decisão que precisamos tomar. Sabemos que nossa sabedoria humana é limitada, mas Tu és o Deus que vê todas as coisas. Pedimos que nos guies em cada escolha, que nos dês discernimento para enxergar além das aparências e sabedoria para tomar decisões alinhadas com a Tua vontade. Ajuda-nos a não sermos impulsivos, a não tomarmos decisões baseadas em emoções passageiras, mas a esperarmos em Ti, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz e seguir a direção que o Teu Espírito nos der. Se estivermos prestes a tomar uma decisão errada, por favor, nos avise, nos alerte e nos corrija. Ensina-nos a confiar no Teu tempo, a buscar a Tua presença antes de agir e a descansar na certeza de que o Senhor nos guia em amor. Obrigado porque sabemos que o Senhor nunca nos deixa sozinhos e que cada passo que damos está sob o Teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém. Agora, siga confiando. Deus está guiando seus passos. Ele já está preparando o caminho certo para você. E no tempo certo, você terá clareza sobre cada decisão. Não tenha pressa, não se preocupe excessivamente. O Senhor está no controle, e sua sabedoria será sua maior aliada. Permaneça firme na oração, na leitura da palavra e na busca constante por discernimento. Deus nunca falha. A sabedoria de Deus é o alicerce de uma vida bem-sucedida. Muitas vezes as decisões que tomamos moldam nosso futuro de maneiras que nem imaginamos. Algumas escolhas podem nos levar a bênçãos duradouras, enquanto outras podem resultar em anos de sofrimento e arrependimento. Por isso, buscar a sabedoria e o discernimento de Deus é essencial para quem deseja viver de acordo com a sua vontade. A Bíblia nos ensina que a verdadeira sabedoria não vem do mundo, mas de Deus. Tiago 3,17 nos diz: mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Isso significa que a sabedoria divina não é baseada em lógica humana ou no que parece certo aos nossos olhos, mas sim em princípios eternos que conduzem à paz, justiça e crescimento espiritual. Muitas vezes, nos deparamos com decisões difíceis e não sabemos qual caminho seguir.
Nessas horas é fundamental lembrar que Deus tem um plano para cada um de nós e que Ele nunca nos deixa sem direção. O Salmo 32:8 nos lembra dessa promessa. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Isso significa que, quando buscamos ao Senhor em oração, Ele nos guia, nos ensina e nos ajuda a enxergar o caminho certo. No entanto, um dos maiores desafios que enfrentamos é diferenciar a voz de Deus das nossas próprias vontades e dos impulsos do mundo. O discernimento espiritual nos ajuda a distinguir entre aquilo que é verdadeiramente a vontade de Deus e aquilo que é apenas uma distração ou tentação. Em 1 João 4:1, somos advertidos. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Isso nos ensina que nem tudo o que parece uma oportunidade vem de Deus. Muitas vezes o inimigo tenta nos enganar com caminhos que parecem promissores, mas que no final nos desviam do propósito divino. Para desenvolver um discernimento espiritual mais aguçado, precisamos fortalecer nosso relacionamento com Deus. Quanto mais tempo passamos na presença dele, mais sensíveis nos tornamos à sua voz. Jesus disse em João 10:27, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Isso significa que à medida que cultivamos uma vida de oração e meditação na palavra, nossa capacidade de reconhecer a voz de Deus se torna mais clara. Outro fator essencial para tomar decisões sábias é aprender a esperar o tempo de Deus. Muitas vezes queremos respostas imediatas, mas Deus trabalha no tempo perfeito. A impaciência pode nos levar a tomar decisões precipitadas e muitas vezes erradas. Em Eclesiastes 3:11, lemos: Tudo fez formoso em seu tempo. Isso nos lembra que quando confiamos em Deus, Ele age no momento certo, e sua resposta sempre será a melhor. Além disso, devemos lembrar que Deus nos dá sinais e confirmações quando estamos no caminho certo. Se uma decisão vem acompanhada de paz, isso é um sinal de que estamos alinhados com a vontade de Deus. Em Colossenses 3:15 está escrito: Seja a paz de Cristo o árbitro em seus corações. Isso significa que a paz interior é um dos principais indicativos de que estamos seguindo a direção certa. No entanto, se sentimos inquietação, medo ou confusão, devemos parar e buscar mais orientação antes de agir. O medo também pode ser um grande inimigo na hora de tomar decisões. Muitas vezes Deus nos chama para algo grande, mas o medo do desconhecido nos paralisa. No entanto, a palavra nos ensina que não devemos temer. Em 2 Timóteo 1:7 está escrito: Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Isso significa que, se Deus está nos direcionando para algo, Ele também nos dará coragem e força para seguir em frente. Devemos lembrar que a sabedoria não é apenas para grandes decisões, mas também para o dia a dia. Cada escolha que fazemos, por menor que pareça, pode impactar nosso futuro. Quando pedimos sabedoria a Deus, Ele nos guia não apenas nas grandes mudanças da vida, mas também nas pequenas escolhas diárias. Devemos buscar sabedoria em todas as áreas, nos relacionamentos, na vida financeira, no trabalho e até mesmo em como administramos nosso tempo. Se queremos uma vida plena e bem-sucedida, precisamos aprender a confiar na sabedoria de Deus acima da nossa própria compreensão. Senhor, colocamos diante de Ti cada decisão que precisamos tomar. Pedimos que nos dês discernimento para enxergar além das aparências e sabedoria, para escolher o que está alinhado com a Tua vontade. Afasta de nós toda distração, toda influência negativa e toda pressa que possa nos levar a decisões erradas. Queremos ouvir a Tua voz, queremos seguir a Tua direção e queremos confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Se estivermos no caminho errado, corrija-nos. Se estivermos inseguros, fortalece-nos. Se estivermos confusos, traz clareza. Obrigado porque sabemos que Tu és fiel e que, quando buscamos a Tua orientação, nunca ficamos sem resposta. Em nome de Jesus, amém. Agora, siga confiando.
Deus está guiando seus passos e, no tempo certo, Ele trará clareza sobre cada decisão. O Senhor nunca falha.